Bom, então vamos dar início ao estudo. Como todos sabem, nós estamos estudando uma doutrina que é chamada de livre oferta do Evangelho. Então, para darmos continuidade, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Os tóxicos somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis. Amém. Então, irmãos, lembrando então algumas coisas que já foram ditas. Primeiro, falamos sobre a importância deste assunto. Então, todos nós acreditamos nas doutrinas que foram expostas e explicadas no famoso Sino de Dort, como 5 pontos do calvinismo. Ela gera muitos questionamentos cristãos, do crente, e para a igreja de Deus. Então, essa doutrina afirma que, por exemplo, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, incondicionalmente, quem haveria de ser salvo. E aí as questões que se levantam são, por exemplo, as seguintes. Mas se Deus fez isso, Deus já predestinou quem vai ser salvo, como ou para quem deve ser pregado o Evangelho? Deve ser pregado a todos? E se a todos, como deve ser pregado a todos? Então, para essas perguntas, existem algumas respostas. Por exemplo, nós temos o arminianismo, que crê na doutrina do livre-arbítrio. Ou seja, os homens têm a vontade livre para escolherem a Deus, escolherem a Cristo. Então, basta exercitá-los. Então, neste caso, o Evangelho deve ser pregado a todos, esperando que o homem exerça o seu livre-arbítrio para escolher a Cristo. Doutrina que nós rejeitamos, como já mencionamos com os irmãos, como Cristo diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, o homem não pode, não tem a livre-arbítrio. E estando morto em delitos e pecados, os Efésios 2, verso 1, o homem não tem essa habilidade, então, de por si só, a chegar-se a Cristo. Essa é a resposta que os arminianos dão para as perguntas que eu mencionei, porém, ele é incompatível com as Escrituras. E uma outra resposta que nós falamos aqui no nosso estudo é o hipercalvinismo. O hipercalvinismo antigo, se dividir em dois, como os irmãos lembram, o hipercalvinismo antigo e moderno. O hipercalvinismo antigo, a visão deles diz: vizinho, nós não devemos dizer para as pessoas, arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque elas não podem fazer isso. Estão mortas devido aos pecados. E seria uma questão ilógica afirmar isso, que o homem, todo pecador, todo ímpio, tem a obrigação de crer no Evangelho, porque ele não pode fazer isso. Deus não iria ordená-los a fazerem algo que eles não podem fazer. Esse é o argumento hipercalvinista, que na verdade é a mesma lógica do arminianismo. O arminianismo diz, se Deus ordena que o homem pode se arrepender, então o homem pode se arrepender. Tem livre-arbítrio. E o hipercalvinismo diz, ele não pode se arrepender, então por isso Deus não ordena ele fazer isso. Então, a lógica é bem parecida. Também está incorreto. Nós vimos que tem vários textos no Novo Testamento, como o Senhor Jesus lá em Marcos, arrependei-vos e crede no Evangelho, é uma ordem dada a todos. E vários outros textos que nós lemos que isso não é verdade. Porém, nós dissemos também que existe um hipercalvinismo moderno, que não nega que a pregação do Evangelho deve ser feita a todos, porém, ele se diferencia da pregação dos antigos irmãos em Cristo, que pregavam o Evangelho a todos, livremente, oferecendo a graça de Cristo a todos. Então eles dizem, o hipercalvinismo moderno diz que Deus não demonstra nenhuma bondade, nada para com o não eleito neste mundo, nesta vida. Deus não demonstra nada. Então essa é a visão da igreja hoje, por exemplo, a Protestant Reformed Church em América, a igreja protestante reformada na América. Também tem grupos na Inglaterra e na Austrália.
Então, um dos nomes mais conhecidos que os irmãos já ouviram falar, o Ronald Rankle, David Engelman, Angus Stewart. Essa denominação ensina que o Evangelho deve ser pregado a todos, porém não existe livre oferta do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é pregado livre e sinceramente a todos, porque Deus não deseja salvar a todos, então para que fazer isso? Então, nesse sentido, Deus não demonstra nada para as pessoas, de modo geral, nenhum bem, nada. Então, é uma definição que eu li para os irmãos de hipercalvinismo, inclui esse tipo de pensamento dentro dessa questão do hipercalvinismo. Por que isso? Porque eles, essa denominação hoje, não se consideram hipercalvinistas. Nós não somos hipercalvinistas, porque o Evangelho deve ser pregado a todos. Porém, eles mantêm, sim, muitas posições do hipercalvinismo antigo. Então, definir para os irmãos o que é um hipercalvinista. O hipercalvinista é aquele que nega o chamado do Evangelho, nega que o chamado do Evangelho é aplicado a todos que ouvem, nega que a fé é um dever de todo pecador, nega que o Evangelho faz qualquer oferta de Cristo, da salvação e misericórdia para o não eleito, ou ele nega que haja tal coisa como a graça comum. Nós rejeitamos o hipercalvinismo antigo e o hipercalvinismo moderno, ambos. Também o arminianismo. Então, nenhum dos três cremos em base bíblica, nem base histórica na igreja. E depois, então foi isso que nós falamos anteriormente, primeira coisa que falamos. Segunda coisa, foi o que a livre oferta do Evangelho não é. A livre oferta do Evangelho não é o uso do sistema de apelo, falar para as pessoas levantarem a mão e virem à frente, isso não é bíblico, como já falamos. Não é dizer para as pessoas evangelizando, Cristo morreu por você, se não é a livre oferta do Evangelho. A livre oferta do Evangelho não é apresentar Cristo para as pessoas como se ele precisasse de pecadores. São os pecadores que necessitam de Cristo. E a livre oferta do Evangelho, que refuta, então, tanto o arminianismo, quanto o hipercalvinismo antigo, quanto o hipercalvinismo moderno, é um chamado ao pecador para que venha e creia em Cristo. Ela é livre ou universal, isto é, a todos os pecadores, a todos os homens. Neste chamado, Cristo é apresentado aos pecadores, sua graça e misericórdia lhes é oferecida para que sejam salvos. Então, isso é a livre oferta do Evangelho. E para mostrar isso, nós falamos que a livre oferta do Evangelho está relacionada à benevolência de Deus para as pessoas de modo geral. Então, Deus concede bênçãos para as pessoas de modo geral neste mundo, tanto eleitos quanto não eleitos. Isso geralmente é chamado de graça comum. Nós falamos que nós não concordamos muito com essa expressão graça comum, por vários motivos. Então, eu mencionei que o irmão Matt McMahon, ele diz que a providência de Deus geral, melhor, né? A providência indiscriminada de Deus. Então, nisso é que Deus faz. Deus abençoa o ímpio de muitas maneiras, concedendo saúde, concedendo família, concedendo dons, vocação, várias coisas Deus concede. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz isso. E as pessoas da igreja lá, que hoje é hipercalvinista, eles rejeitam isso, objetando, dizendo que Deus também faz essas coisas com demônios, não quer dizer que Deus ama os demônios. Né? Então, por exemplo, Deus restringe o seu juízo para com os demônios, adia e faz isso com os não eleitos. Sim, é verdade, nós concordamos. Porém, quando nós vemos as Escrituras, a Escritura afirma claramente que Deus é bom até mesmo para com os ímpios. Então, nós vimos lá em Gênesis 17, verso 20, que Deus abençoou Ismael. Ismael era um não eleito. Deus disse para Abraão, olha, eu também abençoarei ele vai ser engrandecido, vai se multiplicar, vai ser poderoso na terra. E a Bíblia chama isso até mesmo de bênção, e bênção da parte de Deus. Romanos 9, 22, nós falamos lá, o apóstolo Paulo afirma que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Os vasos da ira preparados para a perdição são os não eleitos, e Deus tem muita paciência com eles. Então, a paciência é um ato da bondade da parte de Deus. Lucas, capítulo 6, verso 35, diz assim a palavra de Deus: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestais, e em nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, Deus é benigno e misericordioso também. Para com quem? Para com os maus, gratos e maus. Até para com os ímpios, Ele também é misericordioso. Nós comentamos que eles também fazem a seguinte objeção. Não, o Salmo 73 diz
que Deus concede bênçãos para o ímpio só a fim de condená-los depois. Mas eles não estão demonstrando nenhuma bondade. Porém, como acabamos de ver, a Escritura deixa isso claro, né? Deus concede bondades, da sua bondade sim, para os não eleitos. E é exatamente por isso que o juízo deles vai ser mais severo depois, porque são ingratos. É ingrato, sabe por quê? Porque Deus concedeu a eles algo bom para eles, sincero para eles. E eles mesmo assim rejeitam. Lembram dos pecados de Romanos 1? Da lista de pecados a qual relaciona, um deles é: não lhe deram graças. Quem? Os séculos, os ímpios. Não deram graças a Deus. João Calvino afirma o seguinte: provas do amor de Deus por toda a raça humana existem e são inumeráveis, as quais demonstram a ingratidão daqueles que perecem e que se perdem. João Calvino afirma isso. Depois nós falamos já também sobre o amor ao próximo. Nosso dever de amar ao próximo. Mateus 5, verso 43, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, Mateus 5, 43, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os anos, então morrereis. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se de vós sois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então o Senhor está dizendo: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Então, a visão dos irmãos lá dessa igreja, que eu mencionei agora há pouco, do Hermann Hoxman, fundador da igreja, ele diz que Deus ama somente os eleitos. Então seria estranho se Deus ama somente os eleitos e nós devemos amar a todos. Então Deus está exigindo que nós amemos mais do que Ele. Seria algo estranho. Depois falamos também do exemplo de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, os 10 mandamentos. E cumprindo toda a lei, os 10 mandamentos, Ele amou o seu próximo. Cristo, se não tiver feito isso, ninguém pode ser salvo. Ele nunca pecou. Nunca pecar implica em cumprir a lei perfeitamente. Em cumprir a lei perfeitamente quer dizer que Ele amou o seu próximo. Agora, quem Ele amou? Cristo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. São eleitos ou não eleitos também. Eu creio que sejam os dois. Vemos nas Escrituras que Ele tem compaixão das multidões, muitas vezes. Ele amou o jovem rico, diz lá Marcos 10, 21. Então, Ele amou como? Com as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Então, não podemos separar as duas naturezas. Cristo fez todas as coisas, os milagres, morreu por nós, viveu neste mundo, realizou tudo o que realizou com as duas naturezas, tanto humanas quanto divinas, sem conflito algum entre elas. Então, você não pode dizer que Ele fez uma coisa com uma e ao contrário é com a outra natureza. Então, porque as duas naturezas são indivisíveis, não há conflito entre elas. Então esse foi o nosso quarto ponto. O quinto foi sobre o amor de Deus. Então, nós falamos do amor de Deus, assim como o nosso amor humano é difícil de nós explicarmos, entendermos. O nosso amor também já é algo bem complexo. Então o amor que nós sentimos uns pelos outros pode variar muito. O amor que você sente pelos filhos, pela esposa, pelos irmãos em Cristo, por Deus é completamente diferente. E Deus também demonstra na sua criação diferentes tipos do seu amor, graus do seu amor. Então, por exemplo, eu citei para os irmãos Francis Turrentin, ele afirma que Deus tem um amor pela sua criação como um todo. Deus tem outro amor pelos homens, que Ele tem criado a sua imagem e semelhança. E Deus tem ainda um outro amor só pelos eleitos. São graus diferentes que Deus demonstra do seu amor. E nós falamos sobre o amor de Deus pelos eleitos. Primeiro, o amor de Deus pelos eleitos é um amor eterno. Jeremias 31, verso 3. O amor eterno te atraiu. Então, o amor eterno, o amor benevolente e eterno, o amor de Deus pelos eleitos. Deus também demonstra um amor temporal pelos eleitos neste mundo, concedendo bens às pessoas neste mundo, tanto os eleitos, concedendo saúde, concedendo dons, concedendo muitas vezes prosperidade, como nós vemos nas Escrituras. E também o amor de Deus pelos eleitos é um amor complacente, ou seja, Deus tem prazer
O eleito, quando ele está em Cristo Jesus, quando ele é convertido e está em Cristo Jesus, e ele começa a crescer em piedade e santidade nessa vida, Deus também começa a ter prazer, de fato, na vida do eleito. Depois nós falamos também sobre o ódio de Deus e a ira de Deus pelo eleito. As pessoas podem achar estranho. Deus odeia o eleito? Tem ira contra o eleito? Sim. Quando? Antes da sua conversão. Então, nós vimos que em Efésios 2, Paulo disse que nós éramos filhos da ira. Diz nós, inclui ele mesmo. Lá em Tito 3, diz que nós éramos tudo isso e éramos odiosos. Então, antes da nossa conversão, qualquer crente, qualquer cristão, está sob a ira de Deus. Apesar dele estar no amor de Deus, do ponto de vista dos eternos decretos de Deus, do ponto de vista do amor eterno de Deus, da benevolência eterna de Deus, aqui no tempo, antes dele crer em Cristo, ele está sob a ira de Deus. Porém, Hermann Hoxman, os seus seguidores negam isso. Porque os eleitos nunca estão sob a ira de Deus. Ele diz por quê? Porque ele acredita, no seu famoso livro Reforma Dogmáticos, ele diz que os eleitos foram justificados antes da fundação do mundo. Se os eleitos foram justificados antes da fundação do mundo, então ninguém está sob a ira de Deus. Ninguém dos eleitos está sob a ira de Deus. Isso causa um problema seríssimo para a vida cristã, para a vida da igreja. Por quê? Porque se os eleitos não estão sob a ira de Deus, você nunca pode pregar para eles arrepender-se de seus pecados, tomar cuidado com a condenação, com a ira de Deus contra eles. Por quê? Porque eles já foram justificados na eternidade. Então isso acaba trazendo consequências graves. Nós vemos nas Escrituras, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Então Deus predestinou lá na eternidade, chegou no tempo, ele chamou, e os que chamou a estes também justificou. Então no tempo eles foram justificados. Apesar da eternidade, na eternidade havia se decretado que eles seriam justificados, só no tempo eles são justificados de fato. Então a justificação vem depois do chamado no caso do Evangelho. A pessoa é chamada, ela eficazmente, ela crê em Cristo e ela é justificada. Não na eternidade. Então, se ela é justificada na eternidade, não existe convicção de pecado para pecadores, e toda a pregação do Evangelho fica comprometida. Todo o conteúdo da pregação fica comprometido. Então não existe o Espírito Santo nos vir convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nunca vai convencer ele disso, porque ele não está sob o juízo de Deus, segundo essa falsa doutrina. Mas, de fato, ele está. Nós falamos que John Flavel, puritano, diz o seguinte: os eleitos são justificados na eternidade. Isso é claro. Embora a justificação é proposta na eternidade, não é adquirida e aplicada senão no tempo. Somos justificados pelo sangue de Cristo e pela fé. Então o sangue de Cristo não tinha sido derramado ainda na eternidade. E nem pela fé, nós não tínhamos fé ainda na eternidade. E não existíamos, na verdade, a gente tinha ter fé. A eleição não é pela fé, é incondicional. Agora a justificação é pela fé. E as consequências de se crer nessa eterna justificação é gravíssima. Então esse é o amor de Deus pelos eleitos. É um amor eterno, benevolente, temporal para este mundo também. E também um amor complacente. E antes da conversão, o eleito está sob a ira de Deus. Depois falamos do amor de Deus pelo não eleito. O amor de Deus pelo não eleito, ele é apenas benevolente e temporal. O que é benevolente? Quer dizer que ele não merece. Parte de Deus apenas. A causa disso está em Deus. Ele não merece. E é temporal porque é só para essa vida. Na eternidade, Deus não demonstrará nenhuma benevolência para com os não eleitos. Lá em Ezequiel, capítulo 8, versos 8, Deus diz que quando eles estiverem vindo os ímpios, eles gritarão em alta voz. E Deus diz: nem assim eu os ouvirei. Então não vai haver misericórdia. É um juízo de Deus sem mistura, diz a palavra de Deus na época. Sem mistura, ou seja, hoje o juízo de Deus, quando veio ao mundo, ele é misturado ainda com misericórdia. Então acontece, por exemplo, uma grande calamidade pela providência de Deus. Alguns morrem, outros não. Ou seja, Deus ainda está dando muito tempo ainda para muitos ímpios se converterem, crerem em Cristo. Mas na eternidade não vai haver mais isso. Então Deus vai cessar todo e qualquer tipo de bondade ou misericórdia pelos não eleitos na eternidade. É apenas temporal. Na eternidade não haverá amor, então, para com os não eleitos. É exatamente por isso que nós não teremos problema nenhum, os crentes, os eleitos no céu,
não terão problema nenhum se no inferno tiver alguém que eles conheciam, um parente ou um amigo no inferno. Por quê? Porque lá no céu eles amarão somente aquilo que Deus ama. Eles não amarão mais os não eleitos. Como hoje nós estamos, é exigido de nós que amemos a todos. No céu não. No céu amaremos aquilo apenas que Deus ama. Assim, ninguém nunca vai ficar lá angustiado no céu por causa disso. Então o amor de Deus por eles é somente para este mundo, que se manifesta na chuva, no sol, como acabamos de ver aqui em Mateus, em Lucas, e em muitas outras coisas, saúde, prosperidade, outros tipos de bênçãos que Deus concede aos não eleitos. É Deus que concede isso pela sua providência. Mas também falamos que Deus também odeia os não eleitos, do outro ponto de vista, especialmente do ponto de vista da sua complacência. Ele não tem prazer, ele odeia o não eleito, como no Salmo 5, verso 5. Ele odeia aquele que pratica a maldade. E Provérbios 6,16 fala que ele odeia uma série de coisas, Deus. E, como nós dissemos também anteriormente, entre os não eleitos, há não eleitos mais odiosos para Deus do que outros. Há graus também, né? E aí, diante dessa afirmação que eu fiz, algumas pessoas podem fazer a seguinte pergunta. Mas se isso é verdade, Deus demonstra algum tipo de amor pelo não eleito deste mundo, então dizer assim está correto? Dizer assim, ó, Deus ama os pecadores e odeia somente seus pecados. Muitos dizem isso hoje, né? É correto dizer isso? A resposta, não. Por quê? Porque as pessoas que dizem isso não fazem essas distinções que foram feitas anteriormente. Né? Ele acha que Deus ama no sentido mesmo como ele ama o eleito, o próprio crente, né? Que é diferente. A pessoa não tem em mente. Porque quem diz isso são arminianos, as igrejas pentecostais. Os irmãos não têm esse entendimento. Então, na cabeça dele, ele está dizendo que Deus ama os pecadores, eleito e não eleito, da mesma maneira. Não é isso que nós estamos dizendo, de forma alguma. Então, para explicar o que é realmente que nós queremos dizer, então não é isso. Do ponto de vista deles, na verdade, Deus odeia tanto o pecador quanto o pecado, como Provérbios diz, Salmos diz. Então, se Deus odeia só o pecado do eleito, do não eleito, só o pecado dele, disse alguém uma vez, né? Então, quem é que Deus manda para o inferno? Deus manda o pecado dele ou manda ele para o inferno? Deus manda ele para o inferno, não é só o pecado dele. Então, a ira e o ódio de Deus manifesta assim para o não eleito. Mas você pode afirmar assim, ó, não eleito Deus demonstra o seu amor no sentido geral e benevolente, apenas. Apenas nesse sentido. Mas, isso não é nem sequer necessário quando você vai apresentar o Evangelho para as pessoas. Tem que apresentar o quê? Deus está irado com você. Você está sendo ingrato, apesar de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, você está sob a ira de Deus. E a única solução é arrepender-se e crer em Cristo. Agora, isso não é a mesma coisa que dizer Deus te ama e odeia só o seu pecado. Não, você está sob a ira de Deus. Então as pessoas não entendem essa distinção, não fazem essa distinção. E ainda por último, nesse ponto, a última coisa que nós falamos na semana passada foi sobre a compaixão de Deus pelos não eleitos. Deus demonstra a compaixão pelos não eleitos. Então nós vimos que Cristo, lá em Mateus 14, ele teve grande compaixão com as multidões. E lá em Ezequiel, nós vimos, né, Ezequiel 33, Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte dele, antes que ele se converta e viva. E ali são os pecadores de modo geral, eleitos e não eleitos. Então, mesmo não eleitos, eles não têm prazer na morte do não eleito. Mas por que não? Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer no pecado. A morte é uma consequência do pecado. Deus não tem prazer no pecado, não vai ter prazer na consequência do pecado. Mesmo na morte de Lázaro, Cristo chorou. Então, a morte é algo ruim, negativo. Então, Deus demonstra assim a sua ira neste mundo, causando a morte de pessoas, sim, mas ele demonstra também a sua compaixão desesperadora. Então, não é ele tem a prazer na morte do ímpio, como diz Ezequiel, capítulo 33, 18. Porém, as pessoas falam, mas espera aí, então nós temos um problema aí. Então, Deus não tem prazer na morte dele, dos ímpios, mas permite, ou decretou, né, que eles morram. Os ímpios morrem durante esse mundo. Sim, todos os dias as pessoas morrem. Então, Deus não fica frustrado? Então, objeção, né? Porque se Deus não quer que ele morra, não tem prazer, e ao mesmo tempo ele morre. Deus não pode fazer nada e fica frustrado? Não. Por que Deus não fica frustrado? Porque o amor que Deus tem pelo não eleito é só para essa vida. Então, na eternidade, Deus não vai demonstrar nenhum amor por ele, é somente para este mundo. E quando acabou essa vida, acabou a benevolência de Deus para com ele. Então, é somente enquanto ele está vivo. Quando ele morre, Deus não tem prazer na morte em si,
Porém, quando ele entra na eternidade, acabou um pouco então essa benevolência da parte de Deus. Não existe mais misericórdia da parte de Deus. Então Deus nunca fica frustrado. Ele é bem-aventurado e eterno, Deus. Sua felicidade é eterna. Deus nunca, como a gente fica frustrado, ele não fica frustrado. Se o seu amor pelo ímpio fosse pela eternidade, ele não conseguisse fazer isso, ele ficaria frustrado. No caso do arminianismo, Deus fica frustrado, porque ele quer salvar e não pode fazer nada. Então, nesse sentido, ele fica frustrado. Mas nós não cremos que Deus se frustra. Por que não? Ele é soberano e faz tudo quanto lhe agrada. Porém, ao mesmo tempo, rejeitamos o hipercalvinismo. Porque o hipercalvinismo, nesse ponto, vai poder dizer, olha, Deus decretou a morte do ímpio e não tem nenhuma compaixão pelo ímpio, pelo não eleito. Mas não tendo nenhuma compaixão pelo não eleito, então Deus não deseja que o eleito se converta. O não eleito se converta. Então nós não podemos, e também nós também não podemos desejar o mesmo. Então, desse ponto de vista, gera, os puritanos chamavam de antinomianismo, antinomia. Então, o hipercalvinismo vai gerar uma tendência de dar graças a Deus pelo mal moral, entendeu? Então, aconteceu uma calamidade, algo ruim, aconteceu um terremoto lá em algum lugar, morreu todas as pessoas. Então a gente deve dar graças a Deus por isso e está contente com isso? Claro que não. Mas o hipercalvinismo chega a esse ponto. Né? E algumas pessoas chegam a esse ponto. Na verdade, Deus quer que nós choremos com aqueles que choram. Quiser falar para Deus, podemos fazer isso. Mas esse ponto, ele acontece por quê? Por causa de um entendimento, uma rejeição dos decretos eternos e preceptivos de Deus, como já explicamos. Deus da eternidade tem os seus decretos. Deus decretou que os eleitos serão salvos. Ninguém pode mudar isso. São os eternos decretos de Deus. Porém, Deus também tem decretos que podem ser violados e mudados num certo sentido. São os decretos preceptivos de Deus. Então Deus ele ordena que as pessoas guardem, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas os eleitos e não eleitos quebram esses mandamentos. Mas é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que as pessoas não matem, por exemplo. Mas o assassinato acontece neste mundo. Ou seja, Deus tem os decretos eternos, que é a sua vontade secreta, mas também tem a sua vontade revelada, os mandamentos, os seus preceitos. Então, do ponto de vista dos seus preceitos, Deus deseja que as pessoas guardem, tanto eleitos quanto não eleitos, os seus mandamentos. Porém, ao mesmo tempo, Deus decretou que eles não guardarão estes mandamentos. Então, nós não podemos dizer que Deus não deseja que as pessoas guardem os mandamentos. Se você disser isso, você vai dizer que Deus ama o pecado. Então, é uma blasfêmia dizer isso. Deus deseja, sim, que as pessoas guardem os seus mandamentos. Nós vimos vários textos, Deuteronômio 5:29. Se Israel me ouvisse. E se Israel andasse nos meus mandamentos, nos meus preceitos. Então, Deus desejava e deseja hoje que as pessoas guardem os seus mandamentos. O desejo de Deus. Porém, as pessoas não guardam. Deus não fica frustrado com isso, porque nos seus decretos eternos as pessoas não observariam os seus mandamentos, mas pecariam. Mas, ainda assim, Deus continua desejando isso. Por quê? Porque se você disser que Deus não deseja que as pessoas guardem os seus mandamentos, você está afirmando que Deus não deseja que as pessoas pequem. E falar isso, dizer isso é dizer que Deus é imoral. Então, a blasfêmia é ferir a santidade de Deus. Então, a grande questão é que nós não conseguimos ainda neste mundo, nessa vida, entender como funcionam essas duas vontades de Deus. A vontade de Deus secreta é secreta, por isso nós não conhecemos. Mas a vontade de Deus revelada é para nós e para nossos filhos, como diz Deuteronômio 29:29. Então, nesse sentido, Deus ordena que os homens creiam no Evangelho, se arrependam, e Deus deseja isso, todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Deus decretou que elas não farão, no caso, os não eleitos. Então, Francis Torrentin, ele diz o seguinte, como já comentamos: o convite para o casamento proposto na parábola em Mateus 22 ensina que o rei comanda e deseja que os convidados venham. E esse é o dever deles. Mas não que o rei tenha intenção ou tenha decretado que eles realmente deveriam ou deverão vir a Cristo. Então, existe, do
ponto de vista da vontade preceptiva de Deus, um desejo de Deus. Porém, do ponto de vista do decreto eterno, nem todos cumprirão esse desejo. Mas é um mistério para nós, a vontade secreta de Deus. Nós não conhecemos. Não é da nossa conta. Porque Deus não quis revelar. Até aqui foi o que nós falamos então, sabe? Vamos dar continuidade com mais 2 pontos, que nós terminamos todo este assunto. O próximo ponto é o seguinte: a livre oferta do Evangelho e a promessa de salvação. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: a livre oferta do Evangelho, ela ensina que o Evangelho contém uma promessa condicional de salvação. E isso é para todos os homens. Todos. Eleitos e não eleitos. Então, os hipercalvinistas, mesmo os modernos, afirmam que Deus faz promessas de salvação só para os eleitos. Essa é a distinção. Vou repetir para os irmãos entenderem. A promessa de salvação, a livre oferta do Evangelho, a doutrina que nós queremos ser bíblica, afirma que a promessa de salvação é para todos os homens. Os hipercalvinistas negam isso. Dizem que a promessa de salvação é somente para os eleitos. Somente para os eleitos. Promessa de salvação. Nós queremos não, que é para todos os homens. Vou explicar melhor para os irmãos, antes que os irmãos possam ter muitas dúvidas, que vai ter com certeza. É o seguinte, olha. Herman Hoxman, com os seus seguidores, afirmam que Deus faz promessas só para os eleitos. Então, o Evangelho está sendo pregado só para os eleitos. Mas isso é um problema para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque você não pode, então, fazer uma promessa para as pessoas, apresentando o Evangelho para as pessoas de modo geral. Então, imagine, tem uma multidão ali, um grupo de pessoas, você vai pregar ali o Evangelho para as pessoas, você não sabe quem é eleito, quem não é eleito. Elas, muito menos, sabe nem que isso existe, sabe? Então, você jamais pode chegar para elas, do ponto de vista do Herman Hoxman, e dizer assim: olha, Deus, se você se arrepender, Deus promete te salvar. Você não pode dizer isso para elas, porque a promessa é só para os eleitos, certo? Você não sabe se a pessoa é eleita ou não, então você não pode dizer isso para elas. Do ponto de vista dele, é isso, essa é a consequência, certo? Então, e a própria pessoa não pode abraçar as promessas de Deus, porque ela não sabe se ela é eleita ou não. Mesmo depois de convertida, vai demorar muito tempo para saber se ela tem certeza da sua eleição. Então, ninguém pode abraçar as promessas de Deus, na verdade, de salvação, a não ser depois de um certo tempo de convertido, de entendido a doutrina reformada, depois de entendido a doutrina da eleição, por exemplo, ela vai entender que a promessa é para ela. Mas até então, ninguém pode fazer promessa para ninguém, então, na verdade. Porque se é só para os eleitos, então eu não posso fazer promessa para as pessoas de modo geral, porque eu não sei quem são os eleitos. E não posso prometer a salvação, então, de modo geral para ninguém. Mas a livre oferta do Evangelho diz que não. Na pregação do Evangelho é apresentada uma promessa de salvação para todos os homens, com condições. Qual é a condição? Veja Atos 16, verso 31, por exemplo. Atos 16, 31, diz assim a palavra do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Isso aí é a livre oferta do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então veja, aí Paulo está fazendo uma promessa para esse homem. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, ou seja, podemos ainda incluir, se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Paulo está preocupado aqui em falar assim: olha, se você for um eleito, Deus promete te salvar. Paulo não fala isso. E, na verdade, os apóstolos não fazem isso aqui de modo geral. Se você ler o livro de Atos, Pedro não faz isso, João, nem Paulo, nem Cristo. Então, quando o Evangelho é pregado, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A promessa de salvação sob uma condição é essa. Qual é a condição? Arrependimento e fé. Você deve pregar isso para todas as pessoas. E Deus promete para todas as pessoas que, se elas se arrependerem e se elas crerem, elas serão salvas. É claro que só os eleitos farão isso, com certeza. Mas a promessa é dirigida a todas as pessoas. Essa é a questão. Então, do ponto de vista do Herman Hoxman, isso não é verdade, ele diz. Não é para todas as pessoas, só para os eleitos. Então você mina a pregação do Evangelho para todas as pessoas, entendeu o problema? Então você não vê na Escritura os apóstolos fazendo isso. Eles dizem isso para as pessoas de modo geral. Então eles dizem aqui para esse carcereiro, como é que ele sabia se ele era eleito ou não eleito? Não sabia. E mesmo assim ele afirma: crer no
Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição, você tem que crer. E qual é a promessa? Será salvo. Promessa de salvação, então, é para todos. Se isso não existe, se esse homem aqui, o carcereiro, não é feito nenhuma promessa para ele, então o que o Paulo está dizendo para ele? O Paulo está dizendo que tem significado, tem sentido, na verdade, o que o Paulo está dizendo para ele. Mas, na verdade, tem. Por que tem? Exatamente porque é uma promessa real feita a pecadores. Então, se nós notarmos, o hipercalvinismo, mesmo moderno, sim, ele vai, apesar de dizer, não, o evangelho deve ser pregado a todos. Tudo bem, mas como deve ser pregado a todos? Eles não creem nisso. Que deve ser apresentada uma promessa de salvação para todas as pessoas. O próprio fundador dessa denominação afirma isso. Então, é muito complicado isso. Acaba afetando a pregação do evangelho. Charles Spurgeon, quando ele lutou contra o hipercalvinismo, o hipercalvinista dizia, que lutaram contra o Spurgeon, dizia o seguinte, dizia que você deve apresentar o evangelho, apresentar Cristo como uma promessa, se você vê na pessoa algum sinal lá de que talvez ela seja um eleito. Então, por exemplo, a pessoa foi ao culto, foi chorando lá, quebrantada, aí sim vou apresentar a promessa de salvação para essa pessoa, entendeu? Então você fica esperando o sentimento da pessoa para eu pregar o evangelho para ela. Hoje é uma citação dele muito interessante, que ele falou o seguinte, olha, baseado no Novo Testamento, imagine aquela pregação de Pedro no dia de Pentecostes, que talvez, não que está registrado assim, né, no Novo Testamento, mas imagine aquela pregação, as pessoas talvez contendendo com Pedro, né? Pedro diz para eles, arrependei-vos, né? Cada um de vós seja batizado, né? E aí Spurgeon, parafraseando Pedro, diz assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, disse Pedro, como John Bunyan também se expressa. Um homem poderia se levantar lá na multidão, lá, nessa pregação de Pedro, e dizer assim, olha, mas eu ajudei a caçá-lo para a cruz. O pecador poderia levantar lá no meio e poderia dizer isso, olha, mas eu ajudei a prender Cristo. A resposta de Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Mas uma pessoa poderia dizer, mas eu finquei os cravos nas suas mãos, nas mãos de Cristo. Mas Pedro continua dizendo, cada um de vós, arrependei-vos e seja batizado. Mas eu feri o seu lado, pode dizer o pecador. Cada um de vós, disse Pedro, arrependei-vos e creja no Evangelho. Mas eu escancarei a boca e fitei a sua nudez, disse o pecador. E se ele é o Filho de Deus, eu disse assim, que ele desça da cruz, eu fiz isso. Cada um de vós, disse Pedro, arrependei-vos e sede batizados. Arrependei-vos cada um de vós. Aí o Spurgeon diz assim, eu fico triste por muitos de nossos irmãos calvinistas. Eles não sabem nada acerca do calvinismo. Eu lamento dizer-lhe, pois nunca houve homem algum mais caricaturado pelos seus seguidores professos do que João Calvino. Muitos deles têm medo de pregar sobre o texto de Pedro. Quando eu faço isso, eles dizem, ele não é firme, mas isso não me preocupa. Eu sei que o Senhor tem abençoado os meus apelos dirigidos a toda espécie de pecadores. Ninguém me impedirá de fazer convites livres aos pecadores, enquanto eu os encontrar neste livro, nas Escrituras. Então ele era criticado por causa disso, né? Porque ele fazia esse chamado aos pecadores, como os puritanos faziam, os reformadores faziam. Então essa doutrina, na verdade, é moderna. O hipercalvinismo ela não é baseada na história da igreja. Então, resumindo esse ponto, o que nós queremos dizer é o seguinte, que essa promessa é para todos. Se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Isso tem que ser pregado a todas as pessoas, de modo geral. Isso é a livre oferta do Evangelho. E aí o Herman Oxman e seus seguidores dizem que não. A promessa é só para os eleitos. E a objeção dele é a seguinte. Qual a objeção deles para essa doutrina? A objeção é como eu posso prometer para o pecador, dizer que Deus está prometendo algo para o pecador, algo que nunca vai ser cumprido. Então está lá uma multidão. Tem um monte de pessoas que não vai se converter, são não eleito. Pode acontecer, é verdade. Então está fazendo uma promessa para ele, Deus está dizendo que está fazendo uma promessa para ele, e Deus não vai cumprir essa promessa? É isso mesmo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse é um problema de não entender a vontade decretiva e preceptiva de Deus. Então essa promessa é do ponto de vista da vontade revelada de Deus. Na verdade, a promessa é de quem crer será salvo. Não é de que todos crerão. Se você dissesse, todos
uma mentira. E Deus sabia que você estaria sendo um porta-voz de uma mentira divina. Mas não é isso que está sendo prometido aqui. Quem crer será salvo. Exatamente. Muito bem colocado. A condição é crer. Isso mesmo. É fruto de uma interpretação equivocada da promessa. É onde eu quero chegar. Exatamente. Se o objeto da objeção fosse uma promessa de que todos serão salvos, aí seria legítima a objeção. Mas o objeto da objeção dele é uma promessa verdadeira, de que quem crer será salvo. Isso é verdadeiro. E é interessante que a confissão de fé fala sobre isso. A confissão de fé fala assim, no capítulo 7, sobre o pacto de Deus com o homem. Então, inciso 2 e 3. O inciso 2 fala assim, abre aspas, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras, Adão, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então Deus prometeu o pacto de obras para Adão e ele teria vida eterna se ele obedecesse a Deus. Certo? É uma promessa verdadeira, genuína e sincera. O que Jesus está colocando aqui. Se houvesse obediência perfeita e verdadeira. Porém, ele quebrou. Então é a mesma coisa com o não eleito. Deus só fez uma promessa para ele e ele não vai cumprir. Deus prometeu sinceramente isso para Adão e ao mesmo tempo, na vontade secreta de Deus, Deus decretou que ele não cumpria o pacto. Ele caiu, ele quebrou. Então, ele estava no decreto de Deus. Mas não anula o fato da promessa ser verdadeira. É isso que eu quero dizer. Então, isso também em relação ao não eleito. Então, o não eleito, ele é feita uma promessa verdadeira para ele. No decreto eterno de Deus, ele não vai cumprir essa promessa, certo? Então, mesmo assim, a promessa continua sendo verdadeira, como foi para Adão. E aí, a confissão de fé já fala o seguinte, no próximo parágrafo, próximo inciso, terceiro, capítulo 7 da confissão de fé. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de viver por este pacto, o Senhor se agradou de fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. Então veja, o pacto da graça, ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. Então ele promete o Espírito Santo para crer nessas promessas só para ele. Agora a promessa de salvação é para todo, de modo geral, e nisso inclui a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, a pregação é essa. Se você crer, você vai ser salvo. Então essa promessa é feita para todas as pessoas, como foi feita por Adão. Muitos não vão cumprir, no caso não eleito. O eleito irá cumprir, mas ainda assim o Evangelho deve ser apresentado como uma promessa de salvação a eles, sob a condição de crer, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Então, a livre oferta do Evangelho contém uma condição, uma promessa de salvação para todas as pessoas, indiscriminadamente. Então, isso é a livre oferta do Evangelho, certo? Então, esse foi o nosso sexto ponto, a promessa de salvação. Então, nós vamos para o outro. O sétimo ponto, então, seria o último ponto do nosso estudo, até um pouco mais longo que o anterior, é sobre o padrão de Westminster e a livre oferta do Evangelho. A doutrina da livre oferta do Evangelho e o ensino do padrão de Westminster de um modo geral. Quando eu falo ensino do padrão de Westminster, você pode incluir, na verdade, que essa doutrina, o que eu quero dizer, que ela não apenas está em todo o padrão de Westminster, mas também ela está no ensino dos puritanos, dos governantes e até mesmo dos reformadores. Então é uma doutrina histórica, clássica e reformada. Isso que nós estamos querendo dizer. Herman Hoxman, como eu mencionei para os irmãos, ele era sincero em dizer que a confissão de fé de Westminster era incompatível com o seu ensino. Ele disse isso. Ele criticou a confissão de fé de Westminster e disse, não, realmente os teólogos de Westminster erraram em muitos pontos. Muita objeção lá. Por quê? Por causa dessa doutrina. Então ele, mesmo a igreja dele dizendo lá que é reformado e tal, ele dizia que o seu ensino era de fato incompatível com o padrão de Westminster. Porém, os seus seguidores hoje pensam diferente.
Então, tanto o David Engelsman quanto o Ronald Rankle, eles dizem que não, que a doutrina deles é compatível sim, com o padrão de Westminster. Então, eu creio que pelo menos o Herman Hoxman, ele foi sincero e correto em afirmar que não era compatível. Os seguidores de hoje dizem que já é compatível. Ele diz que eles não negam a pregação do Evangelho a todos. Isso é fato, eles não negam mesmo. A gente concorda, tudo bem. Entendeu? Mas são esses outros pontos, né? A justificação eterna, que é um problema sério isso. Eles creem nisso hoje ainda, né? Então, é uma heresia. Isso, na prática, gera problemas gravíssimos. Os puritanos lutaram contra isso. O David Dixon ele comenta contra isso, né? Contra aquele livro, o comentário dele da Confissão de Fé de Westminster, contra as heresias da época, né? Uma das heresias combatidas pelos puritanos era uma justificação eterna, que eles defendem hoje. E essa doutrina está relacionada ao hipercalvinismo. Que é hipercalvinismo necessariamente, mas está relacionada. Então, apesar de não negarem a pregação universal a todos, o chamado universal a todos, como eles dizem, eles negam vários outros pontos, como essa que eu acabei de falar, da promessa do Evangelho. Mas voltando aqui para o nosso ponto, então o padrão de Westminster. Então, Herman Oxman rejeitou mesmo a confissão de fé e negava, porém os atuais seguidores deles falam que eles são compatíveis com essa doutrina. Eu vou citar aqui para os irmãos em que lugar do padrão de Westminster a doutrina livre perto do Evangelho está. Então, a doutrina livre perto do Evangelho era mencionada no padrão de Westminster em vários pontos. Acabei de mencionar a confissão de fé. Ela está no capítulo 7, inciso 3º. Lá diz assim, que geralmente o Pacto da Graça é chamado de Pacto da Graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Então, na confissão de fé, propriamente dita, ele está lá no capítulo 7, inciso 3º. Agora, nos catecismos, tem vários lugares. Então, no Catecismo Maior de Westminster, está na pergunta 32. Pergunta 32 diz assim: como a graça de Deus é manifestada no segundo pacto? Resposta: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente o prover e oferecer aos pecadores o mediador e vida e salvação por ele. Então veja aqui, na pergunta 32 afirma que Deus livremente, por meio de Cristo, provê e oferece aos pecadores um mediador. Então a palavra oferecer, oferta, está aqui na pergunta 32, Catecismo Maior. Também a pergunta 63. Diz assim: quais são os privilégios da Igreja Visível? Resposta: a Igreja Visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e o governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela. Ou seja, então, aquele que é membro da igreja, mesmo estando dentro da igreja, mesmo não sendo regenerado, mesmo talvez sendo não eleito, a oferta da graça é feita a todos os membros da igreja visível. Está dizendo a pergunta 63, Catecismo Maior. Testificando que todo que nele crê será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. Então, ninguém é excluído do chamado ao Evangelho. Quem faz parte da igreja visível, mesmo sendo não eleito pode ser parte da igreja visível. Né? Nós temos exemplos disso nas Escrituras. Né? Muitos que eram falsos cristãos estavam lá no meio da igreja. A oferta do Evangelho é feita para eles também. Está dizendo a pergunta 63. Então, pergunta 32 e pergunta 63 do Catecismo Maior. E mais uma ainda no Catecismo Maior, 68. Essa ainda é mais interessante. Pergunta 68. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Essa é a pergunta. Resposta: todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados. Ainda que os outros o possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados, não eleitos, pelo ministério da palavra, e tenham algumas operações comuns no Espírito. Veja, não eleito pode ter alguma operação comum no Espírito de Deus. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que lhe é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Então veja, o Catecismo Maior aqui está enfatizando o não eleito. O não eleito, ele diz aqui, ele é exteriormente chamado pelo ministério da palavra. Ele pode ter algumas operações comuns do Espírito, é o não eleito. Contudo, pela sua negligência e desprezo
desprezo voluntário. O que ele despreza? A graça que lhe é oferecida. Então a graça está sendo oferecida para quem aqui? Para o não eleito. Sinceramente, livremente, a graça de Deus em Cristo é oferecida pelo não eleito. Mas eles são deixados na sua incredulidade. E nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Então veja, a pergunta 68 do Catecismo Maior deixa claro que a graça é oferecida ao não eleito. Ao não eleito. Então isso é a livre oferta do Evangelho. E ele não vem, ele permanece na incredulidade. Então veja, a pergunta 68 do Catecismo Maior da Chimista deixa isso bem claro que a pregação do Evangelho é a todos, livremente, e existe uma graça oferecida a todos, até o não eleito. E o foco lá é o não eleito mesmo. Isso é interessante na pergunta 68. Certo? Então, o Catecismo Maior, pergunta 32, 63 e 68, os irmãos podem ter com mais calma depois, pesquisar e meditar sobre. Certo? No Catecismo Menor de Westminster, pergunta 31. O que é vocação eficaz? Resposta. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos dos nossos pecados e da nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, Cristo nos é oferecido no Evangelho pela graça de Deus. Pergunta 31 do Catecismo Menor. Pergunta 86. O que é a fé em Jesus Cristo? Resposta. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido. Então, Cristo é oferecido a nós, pecadores, e a fé salvadora é crermos nele, em Cristo Jesus. Então, veja, essa expressão oferecer, oferta, ela deriva do padrão de Westminster mesmo. Então, está em todos esses lugares, na confissão, no Catecismo Maior, as perguntas, 3 perguntas, pergunta 32, 63, 68, e no menor, pergunta 38 a pergunta 36. E outro lugar do padrão de Westminster, Diretório de Culto de Westminster, da oração pública antes do sermão, é o final, se não me engano, do primeiro parágrafo, primeiro ou segundo parágrafo, da oração pública antes do sermão. Então, os irmãos quiserem consultar depois, é o trecho que diz assim, ó, da oração pública antes do sermão, aí tem lá a oração bem grande, né, como a oração deve ser feita, aí lá no finalzinho do parágrafo fala assim, sim, não só desprezando as riquezas da bondade, paciência e longanimidade de Deus, mas colocando-nos contra muitos dos convites e ofertas da graça do Evangelho, não procurando como devemos receber Cristo em nossos corações pela fé. Pela falando das pessoas, dos pecadores que não são ainda impenitentes. Eles estão rejeitando os convites e as ofertas da graça no Evangelho. A gente está no Diretório de Culto de Westminster sobre a oração que deve ser feita num culto público. Então ele menciona a expressão convite e oferta da graça no Evangelho. Então o padrão de Westminster também menciona isso, certo? E aqui eu vou mencionar então a objeção. O Ronald Rampo apresenta sua objeção no artigo que ele fez. Acho que eu anotei aqui o nome do artigo. Vou pegar depois no estudo para começar com. Ele fala o seguinte. Então, como eu disse, o Hermann Oxman rejeitava de fato a confissão de fé, nesse sentido padrão de Westminster, como errado por causa dessas expressões, mas os atuais seguidores dizem que não, eles estão de acordo com a confissão de fé. É o que eles dizem, diante disso, desses textos que nós lemos. Eles dizem o seguinte, não, peraí, essas expressões, eles dizem, que aparecem aqui, oferta, no padrão de Westminster, não é dentro da oferta do Evangelho, na verdade. É apenas expor Cristo para as pessoas de modo geral. Apenas essa apresentação geral de Cristo para as pessoas. Então, dizer que Cristo é o Salvador, apresentar a Bíblia, o Novo Testamento para as pessoas. Né? É isso que eles estão dizendo. Os teólogos Westminster, eles dizem, tem em mente somente isso, apresentar ou expor Cristo. Mas não é oferecer livremente, sinceramente, a graça de Deus, a misericórdia a todos os pecadores, com essa promessa de salvação, etc, etc, etc. Não é isso. Então, para eles é uma questão do que a palavrinha significa, a oferta lá, no padrão de Westminster. É que nem aquela discussão do salmo exclusiva, né? O que quer dizer a palavra salvos lá? No capítulo
número 23 da confissão de fé. Como não tem um S maiúsculo, pode ser qualquer hino. Então, essa é a ideia, né? Então, para eles que a palavra oferta é isso. A palavra é oferta. Eles não gostam dessa palavra, né? De maneira alguma, porque dá essa impressão, estou oferecendo Cristo a todos os pecadores. Então, a resposta deles é essa. Não tem esse sentido que nós estamos tentando colocar aqui, que Deus está oferecendo a Cristo a todos, livre e sinceramente. Não. É apenas a apresentação lá no púlpito, lá de que Cristo é o Salvador e que todos devem crer nele. É apenas isso. Não é uma livre oferta. Isso está errado, com certeza errado, né? Isso é forçar a clara interpretação. Uma das objeções que eu não vou deixar no estudo registrado, eu não pretendo deixar, talvez eu consiga essa fonte, mas até então eu não encontrei, mas uma das formas de você saber que isso está errado, essa interpretação deles, está nas minutas da Assembleia de Westminster. Essas minutas estão à venda, os irmãos podem até procurar na internet, são volumes gigantescos que falam das discussões que havia lá entre os teólogos de Westminster. Eu sei desse ponto porque o Reverendo David Seward menciona um trecho das minutas, onde de fato a expressão oferta aqui é oferta mesmo do Evangelho, como nós temos ensinado aqui todo esse estudo. Não é o que essa igreja e esses irmãos defendem. Só que ele faz uma citação muito longa do Seward e não encontrei online essa citação em lugar nenhum. Das minutas das discussões que haviam na Assembleia de Westminster sobre vários pontos. Por exemplo, quando eles tinham alguma dúvida, havia algum debate, então estavam registrados esses debates, essas minutas, antes de registrar uma confissão de fé. Então, nessas minutas, os debates dele deixam claro isso. Mas aí o Ronald Janto fala, mas tudo bem, mas depois houve uma posterior discussão, que não quer dizer isso, de fato. Mas também está errada essa outra objeção. Por quê? Porque basta você ler os próprios ministros do Evangelho, que fizeram parte da Assembleia de Westminster, e os seus escritos a respeito do Evangelho. Então, os irmãos que fizeram parte, eles têm séries de sermões, inúmeros sermões sobre os pecadores, devendo que os pecadores de vir a Cristo. Eles usam a expressão oferta do Evangelho dessa maneira mesmo, como nós estamos dito aqui, livremente a todos os pecadores. Não é da maneira como eles se colocam. E de maneira hipercalvinista, de maneira alguma. Eu vou dar para os irmãos 3 provas importantes disso. A terceira, muito mais importante ainda. Todos os puritanos, de modo geral, a Assembleia de Westminster, cria que a livre oferta do Evangelho é realmente a livre oferta do Evangelho. Não é isso que essa igreja prega, não. Por exemplo, Samuel Rutherford, ele fez parte da Assembleia de Westminster, tem vários livros. Ele cita essa doutrina num livro chamado The Trial and Triumph of Faith. É a prova e o triunfo da fé. E também num outro livro chamado Christ Dying and Drawing Sinners to Himself. É Cristo morrendo e atraindo os pecadores a si. E no trecho do livro, página... Isso eu pesquisei e encontrei mesmo. Página 510 desse livro. Em 2 linhas ele fala assim. Dizem outros trechos também, mas eu peguei só esse exemplo. Ele diz assim, eles, os pecadores, têm como justo esta ordem para crer. Como os eleitos também têm. Ou seja, tanto o eleito como o não eleito, eles devem crer. É uma ordem para crer em Cristo. Eles são homens, pecadores deste mundo, para quem Cristo é oferecido. Aí fecha aspas. Ou seja, Samuel Rutherford está dizendo o seguinte, tanto os eleitos quanto os não eleitos têm a obrigação de crer em Cristo, e Cristo é oferecido aos não eleitos neste mundo, para se crer nele. Não existe uma oferta se Cristo é oferecido para eles. Então é um dos autores da confissão de fé de Westminster. Outro exemplo, George Gillespie, um dos mais famosos membros da Assembleia de Westminster, o mais novo membro lá que participou, né, na época. Ele diz o seguinte, os ministros do Evangelho realmente oferecem Cristo a todos, sob a condição de crerem, sendo ordenados a pregar o Evangelho a todas as criaturas, sem saber quem são os réprobos. Isso está no livro deles chamado Aaron's Rod Blossoming, quer dizer, a vara de Arão florescendo. É um clássico escrito pelo George Gillespie. Então ele diz lá que os ministros do Evangelho oferecem Cristo a todos, sob a condição de crerem. Eu acabei de falar, é a condição, a promessa. Se você crer, você vai ser salvo.
pregar o Evangelho a todas as criaturas, sem saber quem são os réprobos. Ou seja, o ministro do Evangelho oferece a todos os pecadores, eleitos e não eleitos, a todos, sem saber quem são, também, claro, mas é oferecido a todos, sob a condição de crerem em Cristo. Então, essa é uma frase de George Gillespie. Esse ensino se encontra em John Flavel, John Owen, Obadiah Sedgwick, que participou também de uma série de sermões sobre esse assunto, da Assembleia de Westminster, os puritanos de modo geral, os covenanters de modo geral. Semana passada eu mencionei para os irmãos, vou mencionar aqui novamente o exemplo do famoso covenanter Robert Cameron. Ele é o chamado Leão do Pacto, é o apelido dele, né? Lion of the Covenant. Então ele pregava, e as suas pregações eram feitas ao ar livre, por causa da perseguição. Não tinha púlpito para pregar, foi ordenado, mas não tinha púlpito, era proibido de pregar, e ele pregava ao ar livre em muitos lugares, e a pregação dele é uma pregação impactante mesmo, chocante para as pessoas. E a pregação dele era mais ou menos nesses termos que eu vou dizer aqui agora. Estou lembrando de cabeça o que eu li, tá? Não estou lendo aqui agora uma situação. Ele dizia mais ou menos assim para os pecadores: venham a Cristo, vocês pecadores. Cristo é oferecido a vocês nesse dia de hoje. Eu vim aqui para pregar para vocês, e o que vocês me dizem? O que vocês pensam do ofertante? Ele dizia. Ou seja, daqueles que lhes oferecem hoje a graça e a misericórdia. Que falta vocês podem encontrar em Cristo? O que vocês vão dizer para aquele que me enviou aqui hoje para pregar para vocês? Qual é a resposta que vocês me darão aqui hoje, ó pecadores? Essa é a pregação dele. E ele dizia: a todos vocês lhes é oferecido Cristo. E essas montanhas que vocês estão vendo aqui, esforço, né? Tem muitas montanhas, né? São testemunhas contra vocês. Serão testemunhas contra vocês no dia do juízo, porque hoje Cristo está sendo oferecido. Se vocês não crerem, vocês serão condenados. E ele dizia: o que será que os anjos irão reportar hoje, lá diante do trono de Deus? Que tem alguns pecadores que aceitaram o grande convite da graça para virem a Cristo, ou que alguns irão rejeitá-lo e estarão então mortos dos seus delitos e pecados e assim por diante. Então, é uma pregação que incluía um apelo, mas não no sentido do sistema de apelo que dizem hoje, né? Mas é uma pregação veemente, convencia de fato o pecador. As suas pregações, uma delas, o efeito da sua pregação, como que ele pregou em João, capítulo 5, né? Ele pregava: contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Quando ele pregou esse sermão, as ouvintes dizem que o efeito do sermão durou 200 anos na história. Só desse sermão. Que ele estava com os pecadores para virem a Cristo. Então as pessoas choravam a semana inteira por causa da mesma pregação e contavam para os filhos dos filhos dos netos, e durou 200 anos o efeito de uma pregação. Foi registrado. Ele tem em inglês esse sermão, registrado em inglês um pouco antigo, e é escocês ainda, é difícil um pouco de ler, mesmo para quem sabe inglês é difícil. Mas tem nos sites, você encontra. Tem um site chamado True Covenanters, lá tem alguns sermões dele registrados, inclusive esse. Então era assim que eles pregavam o Evangelho. Então essa visão muito moderna, nova, hipercalvinismo, só veio muito tempo depois, final do século XVIII, século XIX, essa visão do Hermann no XX apenas. Capítulo 10 da Confissão de Fé, da vocação eficaz, inciso 4, também pode ser colocado também? Não coloquei aqui, deixa eu dar uma olhada. Sim, com certeza. Porque assim, são chamados pelo Ministério da Palavra, né? Então sim. Mas a expressão oferta só aparece nesses outros que eu falei, entendeu? Entendi. Então agora, eu citei então a Confissão de Fé, o Padrão de Westminster, a citação de 2 membros da Assembleia de Westminster, e agora eu vou citar para os irmãos um outro documento, que também está relacionado de uma maneira ao Padrão de Westminster. Poucos conhecem esse documento. Existe um documento chamado a Suma do Conhecimento Salvífico. Então é interessante, né? Quando nós falamos do Padrão de Westminster, o pessoal do Brasil, os presbiterianos no Brasil acham que só existem 3 documentos. Né? Os 2 catecismos e a Confissão de Fé, mesmo com várias alterações. Nós sabemos que existe não apenas esse, mas existe a forma de governo, existe o diretório de culto, existe o diretório de culto familiar, existe o saltério, e existe também ainda um outro documento chamado a Soma do Conhecimento Salvífico. Esse documento, a Soma do Conhecimento Salvífico, foi escrito por David Dixon e James Durham.
chama Soma do Conhecimento Salvífico. Também tem na internet. Não é muito longo, mas é muito interessante. Eu li algumas partes, não li tudo. Este documento, depois da elaboração do padrão de Westminster, ele era impresso para as pessoas. Inclusive, tem um título dele bem longo. O título dele longo dizia assim: a Soma do Conhecimento Salvífico, conforme as doutrinas expostas do padrão de Westminster, etc. Ou seja, esse documento era impresso junto com o padrão de Westminster. Por quê? Porque ele era reconhecido como em pleno acordo com todo o padrão de Westminster. Ele era usado para as pessoas entenderem o que é o conhecimento salvífico. Como você saber se tem a fé verdadeira em Cristo, e mesmo não tendo um conhecimento tão profundo das doutrinas, esse é um documento mais objetivo para afirmar se a pessoa era de fato pertencente a Cristo ou não. É uma visão, é um entendimento mais objetivo, né? A da fé em Cristo. Então, nesse documento, escrito por esses dois homens, o David Dickson, que é o mesmo que escreveu História da Verdade sobre o Erro, que é uma exposição da confissão de fé de Westminster contra as heresias da época. David Dickson é famoso, vários livros dele. James Durham é o mesmo que escreveu um comentário gigantesco sobre o livro de Apocalipse, a visão historicista, né, dos governantes. Então, eles escreveram junto com esse documento, e os membros da Assembleia de Westminster concordavam plenamente com essa doutrina, mas não foram eles que elaboraram. Esse documento ele foi usado, sempre foi usado na Igreja da Escócia, depois do padrão de Westminster ser elaborado, mas ele não era considerado um documento oficial para o treino da Igreja, porque das coisas que eu li, certo? Mas ele era usado para estudos, para os irmãos, e era considerado extremamente ortodoxo, bíblico, etc. Nesse documento, a Bíblia do Evangelho ela é ensinada de maneira muito mais clara, inclusive, né? São várias passagens, vários trechos, várias coisas relacionadas a essa doutrina. Então, vou dar aqui para os irmãos dois exemplos da Soma do Conhecimento Salvífico. Tem um trecho que diz assim: para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo pelo Evangelho, ele deve entender três coisas. Então, na pregação do Evangelho, o homem, o pecador, deve entender três coisas. Eu vou falar só uma das três, tá? Eu coloquei as três. A primeira, que não crer em Cristo ou rejeitar o pacto da graça que é oferecido a ele é um pecado maior e mais perigoso do que todos os pecados contra a lei. O David Dickson e James Durham afirmam o seguinte: que deve ser dito para o pecador, o ímpio, quando você está se dirigindo a ele pregando o Evangelho, quando você deseja convencer ele, pelo poder do Espírito, claro, né? Convencer ele do pecado, da justiça do juízo, usando o Evangelho, você quer afirmar o seguinte para ele: você não crê em Cristo Jesus, o seu pecado. Por quê? Porque está sendo oferecida a graça. E a expressão que aparece lá é isso mesmo: a graça é oferecida a esse pecador. E ele não crendo em Cristo, o pecado dele é muito maior, muito mais perigoso, muito mais grave que todos os pecados contra a lei do Antigo Testamento. Olha como é sério isso. Né? Isso está no livro de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agrado ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Ou seja, rejeitar o Evangelho que é oferecido na pregação do Evangelho é mais grave do que quebrar a lei de Moisés. Então, a Soma do Conhecimento Salvífico dizia que quando você prega o Evangelho para a pessoa, você tem que explicar isso para a pessoa. Eles pregaram o Evangelho em termos da ira de Deus, né? Sendo maior ainda para aqueles que rejeitam a oferta do Evangelho. Por exemplo, isso está na Soma do Conhecimento Salvífico. Outra coisa interessante na Soma do Conhecimento Salvífico é que eles fazem uma breve exposição, um breve comentário sobre Isaías, capítulo 55. Do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler o texto e vou mencionar o que eles dizem rapidamente sobre esse texto. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. E o que não tens dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente.
comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos os filhos de beneficência de Davi. E eis que eu o dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, nós falamos de Davi, mas é Cristo, né? O tipo de Davi. Então, no segundo conhecimento sobre Cristo é o seguinte, abre aspas. O Senhor, neste capítulo, primeiro, faz uma aberta oferta de Cristo e de sua graça pela proclamação de uma oferta livre e graciosa de salvação para ser recebida por meio de Cristo por toda a alma. Então ele diz aqui que o Senhor está fazendo o seguinte, uma oferta de salvação a todos os pecadores por meio de Cristo, a todas as almas, a todos. Ela é aberta, ela é livre a todos os pecadores. E aqui está falando para todos. Vinde as águas, todos os que têm sede, todos, vinde todos. É uma promessa dirigida a todas as pessoas. Então aqui não é, inclusive, se você pegar o texto, não é só Israel. Ele menciona outros povos, né? Os gentios, até pessoas consideradas ímpias. Vai para todos. Primeiro, ele afirma isso. E segundo, ele convida, agora quem está dizendo, acima do conhecimento de saúde. Ele convida a todos os pecadores que por qualquer motivo estão longe de Deus a virem e receberem as suas riquezas da graça, correndo para Cristo. Então ele fala que aqui nesse capítulo Deus faz uma oferta de Cristo e Deus convida a todos os pecadores para virem em Cristo. Então isso está na suma do conhecimento político. Tem vários outros crentes que continuam afirmando isso. Eles também falam de 2 Coríntios, capítulo 5, afirmando que o pregador é o embaixador de Cristo, convidando, instando os pecadores para virem a Cristo. Então, neste documento, que está em pleno acordo com o padrão de Westminster, aparece muitas vezes a expressão convite e oferta. Aquilo que é oferecido ao pecador. E é isso que Deus faz pelo Evangelho. Essa doutrina é o que está nos escritos dos puritanos, dos governantes de modo geral, os puritanos ingleses também, todos eles de modo geral, aqueles que vieram depois, George Whitefield, Charles Spurgeon, que os irmãos podem notar no livro, né, que Spurgeon ele dizia que estava apenas seguindo os puritanos, apenas seguindo a doutrina reformada, porque ele pregava dessa maneira, mesmo que os hipercalvinistas, seus adversários naquela época, iam contra ele quando eles diziam, achavam que ele estava sendo ortodoxo o suficiente. Na verdade, ele falou, não, vocês aqui não são. Eles estão pregando o que sempre foi pregado, da maneira como sempre foi pregado. E ele continuava pregando firmemente, então, a palavra de Deus dessa maneira. Então, aqui é a nossa resposta então, para essa objeção deles, dessa denominação, que afirma que no padrão de Westminster não existe nenhuma livre oferta do Evangelho. Então, na verdade, o padrão de Westminster ensina assim essa doutrina. Isso está nas minutas, isso está nos sermões, os livros dos próprios participantes da Assembleia de Westminster, está na própria Suma do Conhecimento Salvífico, e lá é impossível de negar, de fato, isso, porque é muito forte essa doutrina na Suma do Conhecimento Salvífico. Então, irmãos, até aqui, então, essa doutrina da livre oferta do Evangelho, exposta também no padrão de Westminster e na história da Igreja como uma doutrina clássica que sempre foi ensinada, sempre foi pregada. E é interessante nós afirmarmos ainda uma outra coisa. Essa doutrina da livre oferta do Evangelho, que ensina que o Evangelho é oferecido a todos os pecadores indiscriminadamente, sinceramente, com promessas de salvação, mediante a condição de se arrependerem e crerem, na mente dos teólogos de Westminster, essa doutrina está em pleno acordo com a completa e absoluta predestinação de Deus na eternidade. Está em pleno acordo com a doutrina dos eternos decretos de Deus. Então, eles tinham consciência disso, sabiam disso, e não há, então, contradição teológica alguma na mente deles, nem deve haver também na nossa mente. Por quê? E quando você lê a Escritura, é isso que nós vemos. É isso que nós aprendemos. Nós vemos um Deus soberano, salva quem Ele quer, e ao mesmo tempo nós vemos o Evangelho sendo pregado a todos.
Cristo fazendo isso, Paulo fazendo isso, Pedro fazendo isso, os apóstolos, de modo geral, fazendo isso. Então eles acreditavam nisso. Eles acreditavam nos 5 pontos lá expostos no Sino de Dort, expiação limitada, por exemplo, a vocação eficaz, a perseverança dos santos, a reprovação total, tudo isso. E ao mesmo tempo ensinavam que essa doutrina é bíblica de fato. Ela é correta de fato. E ainda que existam muitos mistérios que nós não entendemos, ela permanece ainda como bíblica. Deus revelou isso. Então, por exemplo, na Confissão de Fé, no capítulo 3, inciso 8, diz o seguinte: a doutrina deste alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Ou seja, a predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, e assim por diante. Infelizmente, o que muitos querem fazer é não fazer o contrário daquilo. Não ter prudência e cuidado ao expor ou explicar as doutrinas dos eternos decretos de Deus, ou cair em erros gravíssimos, de blasfemar até contra Deus. Como nós já mencionamos aqui em nosso estudo, não podemos fazer isso. Temos que ser prudentes e cuidadosos. Eles tinham em mente isso. Muitas pessoas podem abusar e errar ao ensinar essa doutrina de maneira incorreta. Por exemplo, tirar a responsabilidade do homem, negar a pregação do Evangelho a todos, ou negar o livro do Evangelho a todos, e assim por diante. Então, irmãos, até aqui então, nós terminamos a doutrina, e agora mais alguns comentários conclusivos sobre este ensino. Então, voltando lá ao comecinho do estudo, a pergunta: desde que Deus é soberano, afirmando já, ensinam e é soberano na salvação de todos os pecadores que Ele irá salvar, os eleitos, então, como devemos pregar o Evangelho? Como e para quem devemos pregar o Evangelho? A pergunta que fizemos lá no começo. Devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Para quem devemos pregar? Para todos. Como? Devemos pregar com grande amor pelas almas dessas pessoas, desejando sinceramente, ardentemente, a salvação de todas elas. Então é isso que nós queremos. Olha, por incrível que pareça, Romanos 9 é exatamente o capítulo que vai afirmar a soberania de Deus na salvação. Então nós sabemos, nós já conhecemos ele inúmeras vezes. Fala da reprovação dos ímpios, dos vasos da ira. É exatamente neste capítulo que Paulo vai declarar veementemente a suprema soberania de Deus na salvação. Mas é também neste capítulo que ele fala o seguinte: veja o verso 1 até o verso 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Ele continua: são israelitas, os quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os quais são os pais, os quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E assim por diante. Então veja, ele vai dizer que ele crê na soberania de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz: eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pelos meus parentes, pelos meus irmãos segundo a carne. Então veja, Paulo não está se contradizendo de maneira alguma. Ele entendeu isso, que é a pregação do Evangelho a todos os pecadores, a todas as pessoas. E o seu sentimento é esse. O seu sentimento é uma contínua dor, uma grande tristeza no meu coração. Então, isso que eu falei semana passada. Nós não podemos pregar o Evangelho para as pessoas. O pregador, tanto no púlpito, quanto você, quanto crente, quanto individual, onde você está, no seu lar, no seu trabalho, não importa. Você não deve pregar o Evangelho como uma máquina. Veja, acho que Mateus 14, por exemplo. Mateus 14, mesmo sentimento. Diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Uma íntima compaixão que os teve para pecadores. E aqui uma multidão, são todos, não é só eleitos, uma multidão. Ele poderia ter compaixão só dos eleitos, porque Deus não sabia que era, ele ter compaixão
qual é o nosso sentimento? O nosso sentimento deve ser esse. Deve ser essa pregação. Era assim que os irmãos do passado pregavam. Richard Baxter dizia: eu prego como um homem morto, um moribundo, homens mortos. Eu pregava, ele dizia, Richard Baxter, como se eu nunca fosse pregar de novo. Como se fosse a última vez, ou seja, com uma grande veemência, com grande intensidade. Eu falei semana passada, talvez o Baxter não seja um tão bom exemplo teologicamente para esse ponto. Eu li a série de sermões dele em Ezequiel, nessa parte, Deus não tem prazer na morte do ímpio, em Ezequiel. É muito forte o que ele fala, a pregação do Baxter. Os argumentos que ele usa para o pecador que vem a Cristo. Quando eu li o sermão, eu achei que eu estava me convertendo de novo quando eu estou fazendo o sermão, porque é tão convincente. Essa é a pregação deles, né? Pregavam dessa maneira. Certa vez, Albert Moore McCheyne também pregava assim, né? Se não me engano, foi para ele que alguém chegou. O outro pregador chegou para ele e falou assim: olha, hoje, fui num lugar tal, numa igreja tal, preguei sobre a doutrina do inferno. Aí o Robert Moore McCheyne disse assim: é verdade? Ele é verdade, peguei. Aí o McCheyne disse assim: você pregou com lágrimas nos seus olhos? Você pregou com lágrimas nos seus olhos? Depois você prega sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre os pecadores, tem lágrimas nos seus olhos. Você não faz isso, você não entendeu ainda o evangelho. Paulo diz: eu sinto muita dor no coração, grande tristeza no meu coração, por causa dessas pessoas. Então, era este o sentimento mesmo do Paulo. E veja também, novamente, o texto que nós vimos no começo, 2 Coríntios 5, versos 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que os pregadores do Evangelho são embaixadores da parte de Cristo. Eles rogam aos pecadores como se Deus por nós rogasse. Entendeu como é importante isso? Porque se Deus não faz nenhuma oferta livre do Evangelho aos pecadores, os pregadores também não devem fazer. Os crentes também não devem fazer. Mas por que nós fazemos? Por que devemos fazer? Porque é como se Deus por nós rogasse servir. Então, Deus roga por meio de nós. Por isso que nós rogamos aos pecadores, explicamos a eles que eles devem se reconciliar com Deus. É uma súplica, é um rogo mesmo. É uma oferta, é um convite, assim por diante que é feito. Ele fala, é como se Deus por nós tivesse. Então Deus, a compaixão de Deus está demonstrada na livre oferta do Evangelho, e nós devemos demonstrar ela quando nós pregamos, ensinamos o Evangelho para as pessoas. Então o nosso sentimento, para com todas as pessoas que nós conhecemos, sejam amigos, sejam parentes, seja quem for, deve ser este, né? Deve ser de continuador em nosso coração, tristeza por causa do Evangelho de Cristo, por causa da ira de Deus sobre o pecado, e eles são pecadores, estão sob a ira de Deus por não estar em Cristo, e o nosso sentimento deve ser esse, profunda tristeza mesmo por causa dos pecadores. O amor ao próximo, de modo geral, deve nos mover para isso, e moldar a nossa vida cristã, a nossa vida de oração, por exemplo, por essas pessoas. Se não me engano, Arthur Pink disse que o nosso amor pelas pessoas pode ser medido pela intensidade da nossa oração por essas pessoas. Nós não podemos buscar para nossas vidas o calvinismo aí, destituído de vida, sem vigor, sem sentimento, sem amor por Deus, sem amor pelas almas. Quantos dizem calvinistas são de fato? São hipócritas, mentirosos, não têm uma vida de piedade, por exemplo, não tem ânimo, desejo de pregar o Evangelho para as pessoas, não tem. E você vê os puritanos do passado, os calvinistas do passado, eram assim, os de hoje não. Uma grande frieza, uma grande indiferença para com Deus, para com a palavra de Deus, para com o culto e para com as pessoas, com as almas das pessoas de modo geral. Devemos abrir mão, abandonar, rechaçar, rejeitar toda essa ideia, todo esse calvinismo que se baseia, como diz o Dr. Martin Claudiano, uma ortodoxia morta apenas. Tem a verdade, é uma doutrina verdadeira, porém não tem vida nenhuma. E é muito perigoso isso. Porque como acabamos de ver aqui, né, na Súmula do Conhecimento da Saúde, é muito perigoso. Você está numa igreja,
Você está ouvindo lá o Evangelho e você está morto. Então a ira de Deus vai ser muito maior ainda sobre essas pessoas. A quem muito é dado, muito será requerido depois. Então falta muito isso no nosso meio. Nós devemos orar por uma verdadeira reforma, um verdadeiro avivamento em nossas vidas, em nossa igreja, em nós, né? Em nossos irmãos, né? Para que Deus também desperte outras pessoas. E é este evangelho que nós temos que buscar e anelar. Um evangelho vigoroso, de fato, cheio da graça e do poder de Deus, transformador de fato. É isso que nós desejamos, é isso que nós devemos anelar.